Olá a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Trago novamente uma palavra maravilhosa da parte de Deus, direta para o seu coração, com o tema: o pecado nunca parou de destruir. Aos Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado nunca parou de destruir. Ele apenas aprendeu a se disfarçar melhor. O que antes era visto como algo abominável, hoje muitas vezes tratado como natural, aceitável ou até mesmo divertido. O que esquecemos é que o mesmo pecado que levou Cristo na cruz continua sendo o mesmo que tenta roubar nosso espírito todos os dias. Quando fazemos amizade com o pecado, deixamos de perceber o quanto ele nos enfraquece lentamente, até nos afastar completamente de Deus. O pecado nunca se apresenta como destruição logo de início. Ele chega suave, revestido de conforto, como algo inofensivo que parece aliviar o peso da vida. Mas aos poucos, ele se instala em nosso coração e se torna parte de uma rotina, um olhar indiferente, uma palavra de orgulho, uma escolha egoísta. Tudo parece pequeno demais para causar grandes danos, mas o pecado é exatamente isso. Uma armadilha lenta. Ele nos dá uma sensação falsa de liberdade, mas no fundo está nos tornando escravo. A vida cristã exige renúncia e o inimigo sabe o quanto o ser humano tem dificuldade de abrir mão. Por isso, ele torna o pecado atrativo, oferecendo prazer passageiro para esconder o custo eterno. Quando nos acostumamos com o erro, começamos a justificar o injustificável e suavizar o que é mortal. Mas o pecado nunca será neutro. Ele mata, ainda que sorrindo. No capítulo 9 de Provérbios, e no versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor não é medo, mas o amor em sua forma mais pura é quando reconhecemos a santidade de Deus e desejamos agradá-lo por devoção, não por obrigação. Quem teme ao Senhor verdadeiramente não se prende ao pecado, porque ele entende que o preço foi pago na cruz. Um coração que ama Cristo com profundidade não suporta entristecê-lo com escolhas erradas. O pecado tenta distorcer essa visão, fazendo-nos acreditar que seguir a Deus é algo pesado demais, enquanto o erro é mais leve e prazeroso. Mas o temor nos mostra o contrário. O fardo do pecado é que realmente nos esmaga. É o temor que nos mantém vigilantes e nos faz lutar contra a carne, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo que isso não nos dê retorno na terra. O pecado, ele é o nosso inimigo e o temor é o nosso escudo. Só quando entendemos isso é que vivemos uma fé firme e madura. O amor a Cristo se torna maior que qualquer tentação e o Espírito Santo nos ensina a fugir do que destrói. O verdadeiro cristão não negocia com o pecado. Ele o reconhece, se arrepende e escolhe todos os dias permanecer ao lado daquele que o libertou. O verdadeiro cristão caminha contra a maré. Não flerte com aquilo que matou o Filho de Deus. Sei que essa palavra pode parecer pesada e muito confrontante, mas precisamos entender que o pecado não é entretenimento, não é descanso e nem alívio,
ele é prisão. Há esperança para todo aquele que se volta ao Senhor com arrependimento e temor. O sangue de Cristo ainda é suficiente para libertar, curar e restaurar. Que o nosso coração permaneça alerta, sensível e fiel, lembrando sempre que a graça não é desculpa para pecar, é força para permanecer firme até o fim. Quem vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Lute pela sua salvação. Renuncie tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus, porque Jesus te ama e quer te salvar.